E o último informativo de incêndios florestais do estado de Mato Grosso do Sul aponta que ocorreu um aumento de 154,9% na área queimada do bioma cerrado. No Pantanal, o aumento chega a ser de 1.886,4% em relação ao ano de 2023, quando se analisa o período que vai do dia 1 de janeiro a 16 de junho. Os municípios de Corumbá, Aquidauana e Porto Murtinho concentram 96,8% dos focos de calor no Pantanal, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. E já foram empregados o efetivo de 286 bombeiros e bombeiras militares nas ações de prevenção, preparação e combate aos incêndios florestais. E para saber a previsão do tempo, a gente chama agora o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller, porque, Arthur, essa é realmente a época mais seca do ano, não tem como fugir disso. Agora, as altas temperaturas têm agravado bastante essas condições, né? Com 5 graus acima do que é o normal, aí a gente tem também o aumento dos focos de incêndio. Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Exatamente, Priscila, obrigado. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Situação lamentável na região centro-oeste, né? A chuva aí mais de 40, 50 dias sem ocorrer de forma volumosa e associado também às altas temperaturas que devem ocorrer também durante o inverno. Consequência da ausência de chuvas e temperaturas altas é uma umidade do solo, como vamos ver aqui no telão, muito abaixo, abaixo até de alguns lugares até abaixo de 20%. Um pouco de umidade ainda que resta para uma boa produção somente em áreas ali do sul de Mato Grosso do Sul, mas que devem aí também ficar mais ressecadas porque não tem previsão de chuva para a região. Quando a gente olha para os próximos 5 dias, vamos perceber que a chuva praticamente não vai ocorrer no centro-oeste, e aí quando a gente vê na próxima semana, até eu pedi para a produção passar o mapa, que acontece o seguinte, os próximos 10 dias a tendência é ficar seco na região, e aí sim, lá pela segunda quinzena, a tendência aí sim, tem um pouco de chuva chegando em áreas aqui, principalmente do oeste de Mato Grosso, oeste de Mato Grosso do Sul, mas é uma chuva aí que mal deve somar 20, 25 milímetros aí num período de tempo e, claro, associado também às altas temperaturas. Quando olhamos aí a questão de como vai se comportar a temperatura também, não só nos próximos 15 dias, vai ser um inverno quente, primavera do leste deve bater em temperaturas na casa de 36, 37 graus, como também em áreas de Corumbá. E até, né, Arthur, só para a gente também comentar aqui, vale a pena a gente destacar que em algumas áreas do Brasil Central, apenas o norte ali de Mato Grosso é que teve uma umidade mais significativa, então a gente até vê um rendimento maior do milho segunda safra em Mato Grosso, porque Mato Grosso do Sul já vem com um déficit de umidade que não é de agora, porque agora é normal realmente não chover. O que a gente viu é que nos últimos meses também tivemos aí uma falta de umidade, tanto em Mato Grosso do Sul quanto em parte do interior do estado de São Paulo. E quando a gente olha também o norte do Paraná, tudo com essa mancha marrom aí do mapa, né, com um déficit hídrico que, claro, agora não vai ser revertido, né? Exatamente, próximos 5 dias não temos chuva. Quando a gente olha para o próximo período também, não tem, até chega um pouquinho ali em áreas da faixa leste, ou melhor, faixa oeste, mas não é uma chuva volumosa. E quando olhamos para o último período, aí vamos perceber que aí sim, chega uma chuva em Mato Grosso do Sul, até lá no Paraná, São Paulo, e também em áreas lá do noroeste de Mato Grosso e Rondônia, mas são volumes aí que não devem passar de 20 e 30 milímetros. A seguir, vamos ver que a temperatura segue elevada no dia de hoje, 34, 37 graus em Mato Grosso, 35 graus aqui em toda a área aqui da região do Pantanal, e a tendência é que deve continuar assim, porque quando a gente ver o gráfico a seguir, Corumbá, máximas aí na casa de 37, 38 graus, com algumas oscilações, mas com um período quente, mínima caindo para 13 no dia 25, mas depois a temperatura volta a subir gradativamente. Para o próximo município, vamos perceber que para a primavera do leste, lá em Mato Grosso, mesma tendência, máximas aí de 34, 35, podendo chegar a 37 no começo de julho. Aí não tem como, né? Pouca chuva, calorão continua, então o risco para focos do incêndio deve continuar. Inclusive, a seguir a gente vai ver a previsão do tempo para todo o país, muito em virtude, né, desse bloqueio que continua aqui no Brasil Central, inibe a formação de nuvens mais carregadas e nesses espera-se temporais, principalmente na região sul. No dia de hoje, vamos ver que chove ainda lá no centro-norte do país e na faixa leste da região nordeste, claro, chuva continua no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná. Vamos ver a seguir que
tem esse risco de temporal, rajada de vento intensa, com possibilidade de granizo no estado do Rio Grande do Sul, partes aqui de Santa Catarina, sudoeste do Paraná. Para amanhã, a tendência continua, como vamos ver a seguir, principalmente para o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E quando a gente olha até para quinta-feira, no próximo mapa, a tendência de cada vez mais piorar a situação. Então, os próximos 3 dias, tempo severo, principalmente no centro-norte do Rio Grande do Sul. O que pode ainda agravar muito a situação, não só das áreas alagadas, como também aí no corte de abastecimento de energia elétrica. Quando olhamos a seguir, vamos ver que a máxima por todo o país, tanto no norte quanto no nordeste, seguem elevadas, na casa de 34 graus. E, olhando no próximo mapa, vamos perceber que a chuva lá no norte e nordeste não é muito volumosa. Até vamos dar um zoom agora, começando pela região norte. Tem chuva voltando para o Acre, ali ajuda a aumentar a umidade relativa do ar, mas ainda nada de chuva em Rondônia, no centro-sul do Pará, muito menos no Tocantins. Quando a gente olha lá para a região do Nordeste, a tendência não muda. Chuva tanto lá no litoral, mas que não chega no centro-sul do Maranhão, Piauí, nem no interior da Bahia, agravando também principalmente a questão do milho segunda safra. Então, esse é o panorama do Brasil Central, Priscila. Pouca chuva, temperatura elevada, então muita atenção aí o produtor que for realizar o manejo com fogo, porque a situação pode fugir do controle. Tá certo, agora a gente vai para a interatividade, vamos acompanhar aqui no nosso telão. Sou produtor rural na cidade de Itacuru, Mato Grosso do Sul, e gostaria de saber a previsão das chuvas para os próximos 90 dias. Pergunto o Acir Cássia. Vamos ver o que mostra aí. Então, tem um pouquinho? Tem aquele pouquinho de chuva que a gente viu lá nas pêntadas iniciais. Então, tem aí uns 30 milímetros de chuva chegando, uns 10 aí lá pelo dia 19 e 20, e mais uns 20 entre o dia 24 e 26, mas depois a tendência é que não chova mais na região. Quando a gente olha para o próximo período, vamos perceber aí que por final de julho, início de agosto, até tem um pouco de chuva lá no início de agosto, lembrando que isso aqui é uma chuva bem volumosa, que pode estar também espalhada durante o período, mas que promete aí ao menos uns 100 milímetros no começo de agosto, o que é muito bom, mas já é muito tarde para a lavoura de milho segunda safra. E quando a gente vê o último período, para o final de agosto e início de setembro, temos aí praticamente pouca chuva, 15 milímetros aí, lembrando que o período vai ser quente, ao menos, Tem um pouco de chuva, não resolve a situação, alivia a situação do risco de foco de incêndio, mas infelizmente não é aquela chuva agrícola boa para manter uma boa umidade do solo. Vamos mais uma aqui no nosso telão. O Adilson, boa tarde. Falo aqui da cidade de Lontra, em Minas Gerais. E gostaria de saber quando volta a chuva aqui para a nossa cidade. Não é só ele que quer saber, Porque São Paulo está completando quase um mês aí sem chuva também, Arthur? Então olhando para a situação de Lontra, já é um período mesmo que não chove, a tendência da chuva retornar só lá no final de setembro e outubro. Então, como vamos ver, nada de chuva em julho. No próximo período, vamos ver que o agosto também é seco na região. E no último período, que compreende o final de agosto e início de setembro, também não tem chuva. A tendência é que a chuva só retorne para a sua região lá para o final de setembro e início de outubro. Infelizmente, lembrando que o calor vai continuar. Tá certo. Temos mais uma? Temos, olha só, Priscila e Arthur Miller. Gostaria de saber a previsão do tempo para os próximos dias aqui no município de Aporá, na Bahia. Ótima tarde para toda a equipe. Carlos Almeida, que nos pergunta. Então, os próximos 90 dias, Então, em Aporá, tendência aí de um tempo não tão quente, máximas aí na casa de 30, mínima 18. Quando olhamos já para o mês de agosto, a tendência não muda, máximas aí na casa de 28. E olhando para o último período na questão da temperatura, vamos ver que o final de agosto e início de setembro a temperatura já começa a se elevar, já voltando para a casa de 29, e aí de setembro para frente a temperatura se eleva ainda mais, mas não deve ser um problema. Quando a gente vê a chuva, vamos perceber o seguinte, que nos próximos dias até tem um pouco de chuva, 20 milímetros, então um final de junho, início aí de julho também seco. Olhando agora o final de julho, entrando agosto, tem até um pouco de chuva lá no início de agosto já, querendo retornar aí uma chuva para a região, só chuvas mais agrícolas, apesar de não chegar nos 10 milímetros. E quando olhamos para o último período, a tendência é que tem até um pouco mais de chuva e não tão volumosa, de mais ou menos aí 5 milímetros ao dia, então ajudando aí a manter a boa umidade do solo e aliviar o calorão. Claro, é um período seco, tem restrição hídrica, mais ou menos aí um final de julho, início de agosto é mais promissor aí para garantir uma boa produtividade. Será que já é uma pré-primavera dando alguns sinais aí de laninha para o Nordeste? Quem sabe, Arthur? A laninha já está, como a gente vai trazer aqui a questão do inverno, toda a atualização, a tendência é que a laninha deve se comportar principalmente no campo da chuva, ou seja, muita chuva, quer dizer, chuva acima da média
principalmente no Matopiba, e chuva abaixo da média na região Perfeito. sul. Mas na temperatura está difícil, porque vai continuar quente. A temperatura vai ficar quente, não tem laninha que vai segurar essa temperatura. Obrigada, viu, Arthur, pela sua participação. Excelente dia para você e até amanhã. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha. E você quer ver a previsão do tempo aqui na sua região, no Mercado e Companhia? É só mandar para a gente uma mensagem. O número é o 11 94313 4234. Ou então aponte o celular para o QR Code que aparece na sua tela. É muito simples e muito fácil. Não esqueça de informar seu nome, cidade e estado, além de falar o que você produz aí na sua região. Não deixe de participar.